Oi meninas e meninos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, aqui é a Bilu. E hoje nós vamos começar o estudo falando a respeito de Cornélio. Quem está lá no grupo, no WhatsApp com a gente, deve estar esperando muito esse estudo. Porque lá no WhatsApp, gente, eu sempre estou falando antes o que vai acontecer no canal, o que eu vou falar. Referente a esses personagens, as meninas, sempre eu tô falando alguma coisinha, sabe? E Cornélio não foi diferente. Cornélio, eu sempre estava fazendo uns comentários. Cornélio, eu estudei ele a semana passada, né? Então, me desculpem se vocês ouvirem barulho de carro, alguma coisa assim. Eu vou tentar no máximo cortar aqui no vídeo, tá? É que eu tô bem em frente à minha janela. Deixa eu mostrar pra vocês. Tô aqui bem em frente à minha janela. Tá vendo? Lá, a avenida, não sei se dá pra vocês verem. Então, tô bem em frente à minha janela. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é o meu canto onde eu fico. Tá vendo? Aqui é onde eu estudo. Aqui é a brinquedoteca da Fernanda. Opa, aqui, brinquedoteca da Fernanda, né? E ali ficam os meus livros onde eu estudo, eu pesquiso e tudo mais, né? Então, é raro eu fazer vídeos aqui nesse quarto. Por quê? Por causa dos barulhos na janela. Eu gostaria muito de fazer meus vídeos todos aqui, mas às vezes nem sempre dá, porque às vezes a rua tá bem barulhenta, né? E nós vamos até que enfim, nós vamos falar a respeito de Cornélio, então. Vocês sabem que chegando aqui no canal, eu sempre falo para vocês, abram sua Bíblia. Antes de vocês entrarem no nosso canal, já pegam a Bíblia, né? E agora, eu vou convidar vocês a fazer uma viagem comigo em Cesareia. Nós vamos para a cidade de Cesareia. Liga aí o seu Waze e vamos para Cesareia. Nós vamos conhecer, sabe quem lá? Nós vamos conhecer Cornélio. Claro que você sabe quem é. Nós vamos conhecer Cornélio. Quem foi esse homem Cornélio? Será que a gente tem um Cornélio em casa? Será que você tem um Cornélio na tua casa? Vamos ler então. Cornélio está no endereço, coloca aí no Waze, tá? Para a gente viajar juntos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Lucas, né, escreve o livro de Atos para nós, para a gente poder guardar, né, os atos do Espírito Santo, né? Então, vamos lá. Atos, capítulo 10, versículo 1. Vamos ler? O centurião Cornélio. E havia em Cesareia, você está com a sua Bíblia aberta já, né? E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona, que a hora nona é mais ou menos às 3 horas, tá? Do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Eu vou fazer um vídeo ainda falando a respeito disso, de memória, oração e esmola em memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, que é uma cidade, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão,
curtidor, este está com certo, é outro Simão, tá? Simão Pedro e Simão o curtidor. Curtidor quer dizer que ele trabalha com couro, né? Pele de couro, pele de bichos, né? Bichos mortos. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, que é uma cidade marítima, né? Ele te dirá o que deve fazer. E retirando-se o anjo que lhe falara, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora 9. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentimentos. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. Vejam bem essa visão, tá? No qual havia todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta, Pedro, mata e come. Mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes. E o vaso tornou-se e recolheu-se no céu. E estando Pedro dividindo entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntando pela casa de Simão. E achando e perguntando-se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Olha só. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Versículo 21. E descendo Pedro para junto dos varões que lhes foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Aí os 2 soldados que o Cornélio enviou, né, para a casa de Pedro, para buscar Pedro, aí eles contam ali a visão que Pedro teve. Cornélio teve uma visão, vamos entender. Cornélio teve uma visão. Essa visão era para que ele fosse buscar Pedro. Aí Cornélio separou 2 dos seus homens para ir buscar Pedro. Chegaram lá, contaram a visão que Cornélio teve e eles trouxeram Pedro para a casa de Cornélio. Aí eu quero te falar aqui. Vamos continuar lendo versículo 22, tá? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. No versículo 23, então chamando-os para dentro, os receberam em casa. E no dia seguinte, no dia imediato,
A palavra fala assim no dia, no versículo 24, no dia imediato, chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais próximos. Por enquanto, a gente vai parar aqui no versículo 24. Vocês perceberam uma coisa? Cornélio, um centurião, quer dizer, ele era um soldado, era chefe de 100 soldados. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque é um detalhe grande, é um pano de fundo bem grande, né? Mas vamos lembrar aí que esses são soldados romanos. Então, já sabemos o que se fala, né, desses soldados romanos. São soldados ali que não trabalham ali por salário. Eles trabalham por raça, porque eles gostam de lutar em favor do teu país, né? São homens assim, fortes, homens de guerra. E tendo Cornélio como o centurião deles, mas Cornélio, um homem temente a Deus. Cornélio, um homem piedoso, que teme a Deus. Centurião da corte italiana, homem de Cesareia, homem que dava bom testemunho onde ele ia, dava bom testemunhos com os soldados dele e dava testemunho na casa dele. Aí eu quero falar para você, como é difícil dar bom testemunho dentro da nossa casa, não é verdade? E Cornélio dava bom testemunho, dava esmolas, dava bom testemunho, ele orava, ele buscava a Deus, né? A palavra de Deus fala ali no versículo 2 que ele era piedoso, ele era temente a Deus, ele era um homem generoso, né? E que exemplo de líder que ele era, né? Um grande exemplo de líder. E a tarefa, por que será, Bilu, que o anjo teve que aparecer para Cornélio chamar Pedro, para trazer Pedro para Cornélio, para Pedro falar da palavra de Deus para Cornélio? Porque foi isso que aconteceu. O anjo já estava ali, porque ele mesmo não falou das coisas de Deus para Cornélio, né? E por que que ele tinha que falar das coisas de Deus para Cornélio? Poxa, Cornélio era piedoso, era temente a Deus, ele dava bom testemunho, dava esmolas, né? Era um homem perfeito, vamos dizer assim, né? Por que que o anjo não falou da palavra de Deus, não falou de Deus para Cornélio? Porque essa é a minha e a sua tarefa. Não é a tarefa dos anjos. Os anjos queriam essa tarefa? Queriam, eu vou te falar. Os anjos queriam essa tarefa. Mas coube a nós. Deus achou por bem que coubesse a nós levar a palavra de Deus. Então, todo esse reboliço aí aconteceu, a visão, a busca desses dois soldados, buscando Pedro, né? Trazendo Pedro. Aí, vamos falar aí, Pedro. Pedro, ele se sentia assim, eles, né? Se sentiam assim os bambambam. E eles não... Mexer com couro, mexer com um bicho morto, para eles era pecado, era inaceitável para eles, né? Então Deus já deu aqui essa visão para ele, mostrando que vai e não questione. Vai para a casa de Cornélio e não questione. Quem mexia com couro, quem mexia com corpo morto, era imundo, eram pessoas imundas. Então Deus falou aqui para ele: levanta-te, pois desce e vai com eles,
não duvidando, porque eu os enviei. Olha o que Pedro falou quando Pedro chegou na casa de Cornélio. Pensa bem, Cornélio, no versículo 24, no dia seguinte, quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio já estava esperando Pedro com toda a rapaziada lá, com toda a turma, com a vizinhança, com a família. Sabe aquele culto familiar? Foi isso que aconteceu na casa de Cornélio. Por quê? Cornélio precisava ouvir da palavra de Deus. Cornélio, Deus já via, né? As orações de Cornélio já estavam para a memória de Deus ali. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então, Cornélio precisava o quê, gente? Cornélio precisava conhecer mais a Deus, conhecer a Jesus, conhecer a mensagem da cruz, porque é somente através da mensagem da cruz, através do sangue derramado, através do sangue do Cordeiro, que ele poderia ter a certeza da salvação dele. Então, não adiantava ali Cornélio ser bom, não adiantava Cornélio dar esmolas, não adiantava Cornélio ajudar as pessoas, não adiantava Cornélio dar as cestas básicas, né? Ser bom. Claro que isso faz parte da virtude do crente, né? Mas nós precisamos, o centro da nossa vida precisa ser Cristo, precisa ser a cruz, né? A cruz vazia, porque Jesus ressuscitou para que nós tivéssemos direito da salvação em Cristo Jesus, todo aquele que nele crê. Por isso que o anjo fez todo esse reboliço aí, para que Pedro fosse levar a palavra de Deus. Então, Cornélio, bobo nem nada, que ele era muito esperto, muito inteligente, porque para ser um centurião tinha que ser uma pessoa muito esperta, muito inteligente. E Cornélio pegou e falou: não, eu não vou ficar só eu ouvindo a palavra de Deus, não. Eu quero que todo mundo, a minha rua, os meus vizinhos, os meus conhecidos, os meus familiares, venha comigo ter a graça de conhecer a Cristo, conhecer esse Deus, conhecer esse Deus. Então, olha só que desaforo ainda. Desaforo, Pedro chega na porta da casa de Cornélio. E olha o que ele fala. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio ao encontro, né, de Pedro e recebê-lo e prostrou-se aos pés de Pedro. E aí Pedro fala assim, para adorá-lo, né? Pedro chega, Cornélio já vai de encontro com Pedro e Cornélio se prostra aos pés de Pedro. E olha o que Pedro fala. Mas Pedro o levantou dizendo, levanta-te, que eu também sou homem como você. Cornélio ainda, ele era um novo homem na fé ainda, então ele não sabia. Para ele ali, Pedro poderia até ser um Deus, poderia ser alguém assim, né? Por isso que ele se prostrou, mas na hora Pedro o corrigiu. Não se prostre nos meus pés, porque eu sou homem como você. E quantas vezes vocês têm visto aí pastores, homens que se diz apóstolos, e falam para vocês beijar os pés deles? Olha, Pedro nos ensina aqui, Pedro nos ensina que não devemos nos prostrar para homem nenhum. O único digno a ser prostrado é Cristo Jesus. Ele que morreu na cruz por mim e por você, pelo seu pecado, pela minha falha, pela sua falha, pela minha fraqueza, pela tua fraqueza. Olha só o que Pedro fez no versículo 27. E falando com ele, entrou
e achou muitos que ali se haviam ajuntado, porque Cornélio juntou tudo aquele povo lá. A casa de Cornélio estava lotada de gente. Quantas vezes ou quanto tempo faz que você não chama, não convida os seus vizinhos, suas vizinhas, seus familiares para ouvir da palavra de Deus? Faça isso. Chama o teu pastor, pastor, o senhor pode fazer um culto lá em casa, né? E eu vou chamar os meus vizinhos, vou chamar os meus familiares para ouvir a mensagem de Deus. Quanto tempo você não faz isso? Ou quantas vezes você tem feito isso por ano? Cornélio está nos ensinando muita coisa aqui. Olha, lembra que eu falei do Simão, né? Do Simão curtidor, né? Que mexe com bicho morto, trabalha com couro, né? Olha o que Pedro vai falar, mas olha o que Pedro vai falar, porque Deus lá, quando Deus mostrou a visão para Pedro, olha, vai vir 2 homens aqui, vai bater na tua porta. O que eu vou ler agora tem muito a ver com a visão que Pedro teve a respeito do curtidor, né, do Simão curtidor. Para que eles não fossem, para que Pedro chegasse na casa de Cornélio e não deixasse o preconceito bater no coração dele. Então Deus deixou aqui a visão para ele. Versículo 28. E disse: vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Ó preconceito. Na visão de Pedro, Deus já mostrou ali na visão de Pedro o lençol com vários bichos, né? Vários animais, que a gente vê aqui no versículo 12, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra, aves dos céus. E foi-lhe dirigida a palavra: levanta-te, Pedro, e vai e mata e come, né? Aí ele fala: não vou mexer em coisa imunda, né? Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, no 14, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa comum e imunda. E a segunda vez e a terceira vez aconteceu isto por 3 vezes. E o vaso tornou e recolheu-se de novo. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta. Então, quer dizer, Pedro já teve a visão e na mesma hora já os 3 homens ali pararam na porta dele para buscar ele. Então, olha a visão aí. E ainda Pedro chega na casa de Cornélio e fala isso. Bem sabeis que não é lícito que eu esteja com vocês. Mas, né, no final do versículo 28, né, para adoçar um pouquinho a situação, ele fala assim: Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Não devemos barrar o evangelho de Deus para ninguém. Deus está querendo ensinar, com essa visão, Deus quis ensinar a Pedro que não tem estrangeiro, não tem aquela turma. Eu não vou evangelizar aquele povo lá não, não vou chegar lá perto não. Aí aquele cara fede, aquilo ali é morador de rua, nem vou chegar perto. Preconceito. Não tenha preconceito, porque Saulo foi o que foi, eu sempre falo aqui no vídeo. Saulo, ele foi o que foi, perseguidor da igreja, matou muitas pessoas que levavam a palavra de Deus. E no ventre da mãe dele, Deus já o conhecia e Deus já tinha promessa sobre Saulo. E a gente viu no capítulo 9 de Atos, vocês vão ver ali a conversão de Paulo. Então, Deus usa essa história toda aqui para nos ensinar que temos sim que evangelizar as pessoas sem ver quem é quem. Eu ouço ainda irmãos falando:
Ah, eu não gosto daquela igreja. Ah, eu não gosto daquela igreja. Eu não me simpatizo com aquela igreja. Toda igreja foi levantada por Deus. Toda igreja foi levantada por Deus. E tem uma igreja aí que eu ouço muitas pessoas, muitos santinhos, falando mal dela. Só que essa igreja, né, que falam muito mal dela, ela que está cheia de jovens, ela que está cheia de jovens que eram moradores de rua, é ela que está cheia de jovens que moravam na Cracolândia, é essa igreja que está indo nas ruas buscar aqueles estrangeiros que muitos de vocês não querem nem chegar perto. E quando vê, atravessa a rua. Não esqueçam, Paulo um dia foi Saulo. Não esqueçam disso. Deus tem promessa para você, mas Deus também tem promessas para esses que muitas vezes os nossos olhos se fecham quando eles chegam perto. Gente, essa passagem, o capítulo 10 de Cornélio, tem muito para nos ensinar. Bilu, eu não consigo evangelizar, eu não sei evangelizar. Então eu vou te ensinar. Sabe o que eu faço? Eu já falei para vocês. Eu tenho umas bíblias aqui que eu dou de presente. Só que eu não dou só a Bíblia. Junto com a Bíblia, eu tenho 2 tipos de carta. Deixo dentro do envelope. E aí, eu pego e falo para a pessoa, eu coloco num saquinho, né, de presente, a carta eu deixo fora, e eu chego perto da pessoa e falo para ela assim, se eu tô no carro e Deus toca no meu coração, olha, dá uma Bíblia para essa pessoa, eu sempre tenho no meu carro uma Bíblia ali com um pacotinho e a carta, tá? Quando Deus mostra para mim, olha, entrega uma Bíblia para essa pessoa, eu falo para ela, eu posso te dar um presente? A pessoa, pode! A pessoa fica toda feliz, eu vou ganhar um presente, né? Aí eu entrego para a pessoa fica toda feliz. Ela vai chegar, muitas das vezes, eu dou o presente e a carta, a pessoa fica olhando, dirigindo bem devagarinho, né? E eu vejo a pessoa já abrindo a carta e já lendo a carta. Ou outros vêm andando devagar, ou outros já para ler toda a carta. E eu falo sempre pro Senhor, Senhor, que esse coração esteja aberto, porque eu creio que quando o Senhor me mostra aquela pessoa é porque o Senhor já está abrindo o coração daquela pessoa, preparando o coração dela, para que quando ela lê a palavra de Deus ali na minha carta, né, a mensagem que eu deixo ali na carta escrita de punho, o Senhor já toca, o Espírito Santo de Deus já toca no coração daquela pessoa, entendeu? Não sou eu que faço a obra. Quem faz a obra é o Espírito Santo, é Deus na vida daquela pessoa. Então não perca tempo. Tem várias formas de você evangelizar uma pessoa, viu? Várias formas. Não deixe que nenhuma barreira te impeça de evangelizar alguém. Não deixe, tá? Vamos ao 29. Aí Cornélio fala para Pedro no 30. E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9, que seria às 3 horas. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Esse é o versículo 31. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Eu não estou lendo de novo, tá? É Cornélio que está falando de novo o que os 3 soldados ali que ele enviou para buscar Pedro, ele está falando, reforçando aquilo que o soldado falou para ele, tá? Este está em casa de Simão curtidor. Vamos ler então o 32 novamente. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão o curtidor. São 2 Simãos, Simão
e o Simão curtidor, junto ao mar, e ele vindo te falará. E aí, eu acho lindo essa parte, gente, que o 33, prestem bem atenção no 33, versículo 33. E logo mandei chamar-te, e bem fazei em vir. Cornélio falando com Pedro. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Quantas vezes você está preparada e preparado para ouvir tudo aquilo que Deus quer falar com você? Às vezes o pastor sobe no altar e começa a dar aquele sermão que você não gosta, aí você fala assim: fulano de tal podia estar aqui. Não. O Senhor, ele prepara o sermão para aquele que está sentado no banco. Não é para aquele irmão que está na casa dele, não. Não se engane. O sermão, ele foi feito para você. Não foi feito para o irmão que está do lado, não. Viu? Abre teu coração e receba toda a palavra de Deus. Mesmo que a palavra de Deus, ela no momento não é aquilo que você quer ouvir. Quando o pastor está no altar e está mandando uma mensagem que é aquela que você não gosta de ouvir, pode ter certeza que Deus está usando a boca deste pastor para falar diretamente ao teu coração. E aí o 34 fala assim, Pedro fala assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, não faz diferença de pessoas, mas que lhe é agradável, prestem bem atenção nisso, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e o faz o que é justo. Você teme a Deus? Você é justo? Você aplica a justiça na tua vida, na vida dos que estão do teu lado? Você tem feito a vontade de Deus? Porque você sabe, você tem noção o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve fazer, o que agrada e o que não agrada a Deus. Você tem noção disso? Você tem feito isso? É a pergunta que eu te faço. Porque aqui no 35, versículo 35, vou ler de novo, ele fala: mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação, em qualquer lugar no mundo, o teme e o faz o que é justo. No capítulo 9, lá atrás, nós vemos dois milagres grandes ali. Houve muitos e muitos milagres, tá? Mas dois acentuados ali foi do Enéas e da Dorcas, né? O Enéas da cidade de Lida era um paralítico, né? E a Dorcas, uma mulher piedosa também, caridosa, que foi ressuscitada. Olha que milagre. Então, no capítulo 9 fala isso. E fala também, Atos capítulo 9, que se revela a conversão mais dramática da Bíblia, que é a conversão de Saulo. Busca ver isso também. Bom, e eu quero deixar a continuação desse vídeo, para ele, né, não se estender muito, eu vou deixar a continuação desse vídeo para o próximo vídeo. Lembra que eu falei para vocês que ia ter o vídeo 1 e o vídeo 2? Então, a continuação do versículo 36 vai ficar para o próximo vídeo. Então, você não esquece, dá aquele like, compartilha com as suas amigas, com as suas irmãs da igreja,
E para as pessoas que também não estão em nenhuma igreja, porque é o que a gente viu aqui. A palavra de Deus, ele é para todas as pessoas e o Senhor não faz acepção de pessoas, porque nós vamos fazer, né? Então, compartilha. Quando você for compartilhar para suas amigas os vídeos, manda os dois, não manda um só não, manda já os dois, porque já é continuação, tá bom? E você que chegou no canal aqui, sejam muito bem-vindos. E se inscreva, ativa o sininho, porque aqui tem muita coisa boa para a gente aprender, desde a palavra de Deus até a parte da alimentação, para que nós venhamos ver rever, né, a nossa saúde, a nossa disposição, o nosso ânimo, né? E através da alimentação. Você precisa emagrecer 5, 10, 15, 20 quilos? Entre em contato comigo que eu vou mostrar para você o caminho de conseguir conquistar novamente a tua saúde, tá bom? Eu fico por aqui. Um beijo para vocês.